Bem-vindos, ouvintes! Hoje começamos uma jornada pelo magnífico mundo da arte e cultura romana. Preparem-se para explorar os segredos e as maravilhas de uma civilização que moldou o curso da história. Hoje temos o GT4 com seu próprio olhar sobre o legado romano. Aqui estamos eu, Yasmin, que vou cuidar da introdução, da conclusão, vou falar um pouquinho do cotidiano e da literatura dos romanos. O Arthur irá nos mostrar as maravilhas da religião e do culto. A Sofia vai nos apresentar as maravilhas da arquitetura e esculturas romanas. A Audrey vai nos contar sobre epicurismo e hedonismo. E por último, mais ou menos importante, o Nicolas, que vai falar sobre a arte etrusca. É de fundamental importância entender, antes de todos os tópicos, a época e o contexto. O Império Romano vai de 27 a.C. até a sua queda, em 476 d.C. O período foi marcado pela expansão territorial, vitórias e costumes do povo. Uma coisa muito curiosa sobre essa dominação é que ela possibilitou uma variedade muito grande na religião dos romanos, porque eles adotaram muitas culturas diferentes e juntaram na deles. A religião no Império possui forte relação com a arte e a arquitetura, certo? Isso! As esculturas são uma fusão da cultura e da arquitetura, ambas muito influenciadas pelos povos gregos e etruscos. Apesar das referências, a Roma tinha sua própria escola de arte e alguns traços foram desenvolvidos por eles, sendo o realismo, a expressão, o bronze e o mármore importantes fatores que caracterizavam as obras. E o que era representado nessas esculturas? Divindades religiosas e mitológicas, relevos históricos e funerários, narrativas históricas e importantes personagens eram representados nas esculturas. Outro aspecto citado anteriormente, Sofia, foi a arquitetura. Como era essa mistura? Em relação à arquitetura, o realismo e a imponência eram muito presentes nos grandes edifícios de Roma, como o Arco de Constantino, que celebrava a vitória do Império por meio da arquitetura. E tem referências na arquitetura atual que vieram do Império Romano? Sim, a influência é, ainda nos dias atuais, muito vista e importante, já que são feitas grandes construções sólidas com concreto que surgiu dos romanos no Império Romano, com arcos e tetos curvos. Não havia isso antes. Citar o Coliseu, quando se fala do Império Romano e das grandes construções, já é indispensável, já que o anfiteatro possui 46 metros e tem capacidade para 80 mil pessoas. Para vocês terem uma noção, existem hoje estádios que não suportam essa quantidade. É uma das 7 maravilhas do mundo e junta técnicas dos povos gregos e etruscos. A literatura também buscava produzir obras-primas que refletem as complexidades da sociedade romana, não é mesmo? Sim, a literatura romana, ela transcende o seu tempo e cativa todos os leitores do mundo. As suas características são a capacidade de capturar as aspirações, medos e contradições dos romanos, de todas as classes sociais. Tem algum famoso que você possa citar, Yasmin? Na literatura romana existem vários, como os heróicos de Êneos, as poesias líricas de Horácio, obras filosóficas de Cícero, dramas morais de Seneca, sátiras de Juvenal, e todos eles oferecem compreensões profundas sobre a natureza humana e o funcionamento da sociedade. Também tem obras de historiadores romanos como Tácito e Tito Livio, que oferecem relatos vívidos e detalhados dos eventos que moldaram o destino de Roma e do mundo mediterrâneo. E também existia algum tipo de literatura popular? Com certeza, a literatura romana não se limita apenas nos grandes nomes. Também encontramos uma rica tradição da literatura popular, como os contos eróticos de Ovídio e as fábulas morais de Fedro, que cativam as massas romanas com sua mistura única de entretenimento e ensinamentos morais. E como que era o cotidiano deles com toda essa cultura? Bem, o cotidiano deles interferiu em todos os aspectos, já que era uma mistura dinâmica de atividades, desde o trabalho árduo dos campos até as festas animadas nas ruas da cidade. Tinha diferença entre a vida urbana e a vida rural?
a gente pode rir, é descontraído. Tá liberado, então? Claro que tá, a gente Tá. pode fazer interferência a todo momento. Tá. Então, a vida urbana era agitada e todas as pessoas, todas as classes sociais estavam misturadas nos mercados, nos banhos públicos e nos teatros. Nas ruas tinham ambulantes, músicos e também artistas. Mas já nas vilas rurais, os agricultores trabalhavam incansavelmente nos campos, que cultivavam alimentos para sustentar a família e as cidades. Nem mudou muito, né? E sobre as tradições, tinha alguma comum? Tinha muitas tradições. As famílias romanas valorizavam muito os laços familiares e passavam muito tempo juntas. Elas compartilhavam refeições, contavam histórias, participavam de festivais religiosos. Pode contar mais sobre esses festivais? Então, os romanos acreditavam em uma variedade de divindades, cada um com seu próprio papel na vida cotidiana, desde proteger o lar, proteger a família e até garantir boas colheitas e vitórias nas batalhas. Cada divindade marcava diferentes épocas do ano e eles celebravam os deuses e deusas romanos. Uma parte interessante que eu percebi da cultura romana é a relação com o epicurismo, uma filosofia que valoriza o prazer e a busca de felicidade, certo? Exatamente. O filósofo Epícoro e seus seguidores argumentavam que a chave para uma vida boa era buscar o prazer moderado e evitar o sofrimento desnecessário. Essas ideias tiveram uma influência significativa na sociedade romana. Eu já ouvi falar também que as amizades também entram no aspecto do epicurismo, é verdade? Entram sim, e ganham centralidade na busca por prazer, a qual trocas são estabelecidas nas relações de amizade e auxiliam na produção de prazer imediato em quem participa. Audrey, você pode nos contar um pouco mais sobre o conceito que os epicuristas acreditavam muito no cuidado com a saúde mental e que estava ligado a identificar os prazeres nas atividades consideradas triviais? É claro, como os epicuristas tinham essa visão, eles deveriam se desvencilhar das inquietações e angústias que poderiam ser produzidas pela realização de atividades obrigatórias. Isto é, para cuidarem de sua saúde mental, eles tinham de parar com suas atividades obrigatórias para praticar atividades comuns, em que se identificava uma fonte de prazer. E nessa lógica, os epicuristas apresentavam um abandono do medo da morte e crenças que deuses influenciavam na vida dos mortais, certo? Exatamente. Isso era um princípio da filosofia epicurista, a qual, dentro da mitologia grega, os deuses possuíam bastante influência na vida dos mortais. Inclusive, existiam histórias de deuses que se aproximavam da de humanos e com eles teriam filhos chamados semideuses. E isso influenciava a organização política e social dos epicuristas? Correto. A suposta organização política e social funcionava apenas quando baseada em interesses individuais. Eu escutei vocês falando bastante dos etruscos na arte romana, mas quem que foram eles, assim? Os etruscos foram um povo que habitaram grande parte da região da Península Itálica e se desenvolveram muito bem, por sinal, para a época em que eles estavam, principalmente nas técnicas de arquitetura e escultura. E esse povo foi a principal fonte de influência dos romanos para sua cultura própria, certo? Sim, além dos gregos, o povo etrusco foi um dos grandes pilares para que a cultura romana tenha sido tão conhecida. Um bom exemplo disso é a escultura da loba capitolina, que representa a fundação mitológica da cidade de Roma. O Grande Coliseu também é derivado dessa influência, né? Comenta mais um pouco pra gente, por favor. Com certeza. Para a construção do Coliseu foram utilizadas técnicas importantes de edificação de abóbadas e de arcos que foram originadas principalmente do povo etrusco. Então, agora que nós já entendemos os principais temas sobre a arte e cultura romana, é bem evidente que essa civilização extraordinária deixou um legado que continua a influenciar e inspirar até os dias de hoje. Desde o hedonismo e o epicurismo, até os cultos religiosos e a busca pela excelência na arte etrusca, cada parte da vida romana reflete uma complexidade e uma riqueza única. Exploramos os desafios e as glórias do cotidiano romano, entendemos a riqueza literária que se mantém através dos séculos e admiramos a grandiosidade da arquitetura e das esculturas que existem em nossas cidades, em suas cidades. Muito obrigada pela atenção e nos encontramos no próximo trabalho para voar alto com o Grupo 4.
Muito obrigada. Bate palma agora. Não, palma não. Palma sim, pra ser lindo. Palma sim. Não, vai estourar o áudio. Vai mesmo.